Eles têm dado o que falar, amigo. Sim, os ministros togados do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, Luiz Roberto Barroso participou de um congresso da UNE e proferiu algumas frases que parte da população não concordou, principalmente acusando aí o ministro de atuação política. O que não pode por parte de ministros da Suprema Corte do país. Falou que usou a primeira pessoa do plural, derrotamos o bolsonarismo, estava no evento que rechaçava a ditadura e regimes autoritários, e a fala deu o que falar. Tanto que Barroso se retratou e reformulou o dito, falou, não, a gente estava falando aí, né, não estava falando especificamente do bolsonarismo, apesar de ter usado a palavra bolsonarismo. Mas está aí, polêmica posta, muita gente ainda discutindo sobre isso, da mesa de bar ao almoço da família, todo mundo quer falar de Barroso. E é claro que a gente tinha que falar de Barroso com a nossa colunista Luciana Nepomuceno, que já está aqui, advogada, especialista em direito eleitoral, a pessoa mais elegante que eu conheço. Você tá boa, Lu? Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. Pauta quente. A manifestação do Barroso, do ministro Barroso, no evento da UNE. O que me preocupa em fatos como esse é exatamente a não compreensão do contexto em que a fala foi expressada. A da manifestação. Ele estava ali, é o ministro do Supremo, não é presidente, ele não estava falando como presidente da instituição, como ministro, e num evento da UNE, ou seja, um evento estudantil com todo esse viés mais progressista. Então, quando o ministro Barroso solta essa expressão, derrotamos o bolsonarismo, a pergunta que se coloca é, ele está ali falando como um ministro de uma instituição, de um poder, ou está falando como um cidadão, como um homem que fez as colocações, ainda que, a meu sentir, a expressão não seria mais adequada, mas se nós analisarmos o contexto no qual ela foi inserida, eu consigo bem compreender, embora com uma colocação da expressão não apropriada ali por falar nós derrotamos o bolsonarismo, dando a entender que ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, como integrante que foi do TSE, estaria ali na atuação profissional de magistrado e conseguiu a derrota de uma corrente político-partidária. Luciana, dado as polêmicas recentes, e não tão recentes assim, há meses se fala de estresse entre os poderes, né? Há meses se fala de um embate, principalmente durante o governo de Jair Bolsonaro, inoportuna a fala, no mínimo, para se dizer o mínimo, inoportuna a fala de Barroso. Aí, claro, a gente tratando aqui mais no universo das opiniões. Eu concordo com o que você coloca, mas eu acho que ele tem que entender que na posição de ministro, ele vai ser sempre um ministro. Ele, não, mas eu tenho que entender o contexto. E é engraçado porque quando se fala do contexto, é justamente um discurso que era usado muito no governo anterior. Mas o fulano falou isso num contexto que você tem que entender. Sabe? E eu acho que ele precisa de tratar o cargo com mais responsabilidade. Tanto que ele chegou a ser admoestado por seus pares, né? Vários ministros, os outros 10 ali, se posicionaram falando, olha, não foi o Supremo por meio de nota, se posicionou também. Porque eu acho que quando se trata assim e quando se politiza, qualquer que seja a pauta na posição de ministro, você atrapalha todo o trabalho que é feito pela Corte Máxima do país, porque toda hora você vai ter aquele dedo apontado. Ele pode até estar certo, ou ele pode até não estar errado, mas você abre uma brecha para falar, lá, tá vendo? É aquele ministro que fez o discurso no evento da UNE. Eu acho complicado isso, sabe? Lucas, e só para pontuar aqui, não estou defendendo e falando que está correto na colocação dele ali, não. Não é uma defesa do ministro. É só colocação de luzes ao fato da gente sempre ter que entender o contexto no qual as manifestações são externadas. Porque é muito difícil, a linha fica muito tênue dessa separação entre a função exercida, o cargo ocupado e, de outro lado, também nós temos a pessoa. A pessoa que está ali no ambiente político, numa manifestação política, que acabou tendo ali uma fala politizada. Fica a atenção, e eu chamo aqui a atenção para o contexto, porque vamos tirar a pessoa do ministro. Hoje é muito fácil você pegar um recorte e transformar o recorte
em uma grande verdade Sim. por meio de notícias fraudulentas, notícias falsas. Então, essa contextualização é necessária, não é só para os ministros, não é só para os políticos, não é só para quem detém o poder, mas para o nosso cotidiano. Nós podemos ser vítimas de acusações fraudulentas e, muitas vezes, aqui no programa, por exemplo, pegar um trechinho da fala que é dita aqui, fora do contexto geral, e transformar aquele trecho numa verdade absoluta.